Gênesis capítulo 22. Livro de Gênesis capítulo 22. Os obreiros, vamos assistenciar os nossos visitantes, aqueles que não têm Bíblia. Quem tem uma família tem um presente de Deus. Gênesis capítulo 22. A partir do versículo 1. Versículo 1 e 2. Todos fecharam no momento? Diz a palavra de Deus: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor fale conosco, Pai, nesta noite, para restaurar, Senhor, para tratar conosco em especial, segundo a tua vontade, Deus. Por isso, Deus, que eu diminua e o teu Espírito cresça nessa noite, para que a tua vontade se manifeste em nosso meio, Deus. E assim, Senhor, nós esperamos em Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, através da palavra de Deus, um casal que ao longo da vida não conseguiram gerar filhos, produzir filhos, e por entender que ao longo dos anos, eu creio que havia uma frustração no coração de Abraão e no coração de Sara. Havia uma frustração devido a uma promessa que estaria estabelecido sobre a vida de Abraão, que ele seria pai de multidões, que ele seria pai de grandes nações. Mas ao passar dos anos, foram envelhecendo, e aí perdendo, como todo homem, perdendo a esperança, a expectativa de algo acontecer. Isso mostra que nós homens, ainda que crendo em Deus, mas a nossa visão, ela é limitada. Quando Deus passa um tempo sem se manifestar em nossas vidas, sem falar ao nosso coração, parece assim que entendemos que a existência de Deus
se anulou. Eu creio que agora ela passou a entender que não teria mais como gerar filhos, não teria mais como fazer crescer a sua casa, a sua família, tanto que levou Sara a oferecer a Abraão a sua serva, chamada Agar. Mas esse não era o projeto de Deus, esse não era o contexto da promessa que Deus tinha estabelecido sobre a vida de Sara. Mas ainda dentro de um erro, dentro de um projeto humano, veio a falir essa expectativa que Sara então criou, imaginou que pudesse ser aquilo que Deus queria para ela. Mas as promessas de Deus podem passar o tempo e elas permanecem a mesma promessa. Diga para quem está do teu lado: se Deus tem promessa na sua vida, pode passar o tempo, mas a promessa de Deus permanece a mesma sobre a tua vida. E aí nós vemos a precipitação de Sara por um projeto falido do homem. E mais à frente se determina então a promessa de Deus. A promessa de Deus, ela começa a se manifestar dentro do impossível, onde a visão ou a razão humana não podem interferir. Se Deus estabelece uma promessa, nem a razão humana impede, nem a visão humana interfere naquilo que Deus projetou. E aí então Deus envia anjos à casa de Abraão para se determinar o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão. E Abraão já velho e Sara sem nenhuma mais expectativa de gerar filhos, ou até entender que os seus órgãos não poderiam mais ser frutíferos. Mas aí Deus, Ele entra com o impossível para abater qualquer tipo de pensamento humano, para lançar por terra qualquer tipo de expectativa humana. Tanto que quando Sara ouviu o homem de Deus, os anjos do Senhor falando com Abraão, ela então riu. Isso é impossível. Isso não existe. Não tem mais como. Sou velho. Eu acho que o eu dela naquele momento, olhando para ela mesma, analisando o seu contexto de vida, e chegou a uma conclusão rápida, imediata, dentro das palavras que os anjos estavam lançando a Abraão. Ela tirou a conclusão dela pela matéria, pelo corpo, pela velhice, pelo cansaço, pela fadiga, pela matéria-prima já enrugada. Aí disse: esse camarada está doido, esse não sabe o que está falando. E a Bíblia diz que ela riu em seu coração, porque ela duvidou daquilo que Deus tinha prometido a ela. E para a ciência dela, da existência de Deus, ou que aqueles homens seriam enviados de Deus. E aí então os anjos determinaram: Sara, pela tua risada, o nome dele será Isaac, que quer dizer riso. Isaac. É interessante, né? O nome dele será Isaac, que quer dizer riso. E ali então, dali por diante, a promessa de Deus se realiza no
E ali então percebe-se que quando Sara ela vem a dar à luz, a alegria da família se completa. A alegria do lar se completa. Eu creio que Abraão, quando nasceu Isaac, ele agora tem uma família real. Eu tenho agora, posso dizer que eu serei pai de grandes nações. Eu creio que Abraão então entendeu que ele agora seria pai de grandes nações. Eu creio que Sara quando recebeu a promessa da vida dela, dizia, essa promessa eu não tenho como dividir com ninguém. Tanto que o desentendimento entre Agar e Sara se manifestou. A primeira coisa que ela fez foi botar para fora quem poderia trazer dificuldade em meio à promessa de Deus na vida dela. E aí Sara, eu tenho a minha família agora é intocável diante de Deus. A minha família agora, ela tem que ser guardada. A minha família agora tem que ser protegida. Mas dá-se a entender que na caminhada de Sara e Abraão, eles se focalizaram totalmente para Isaac. Abraão também, eu creio que ele entendeu que ele teria que proteger, que guardar totalmente a vida de Isaac. Eu creio que ele esqueceu um pouquinho de Deus e focou a razão humana em cima de Isaac, que ele ali, não, eu tenho que proteger. Ele será a minha semente que vai gerar uma multidão, ele será. Eu creio que a cobertura, a proteção total não teria que vir de Abraão. A cobertura total em uma casa, em uma família, não vem de homens. A proteção para que uma família permaneça de pé diante de Deus, ela não vem de força humana. Porque a Bíblia diz que se Deus não guardar a casa, em vão guarda o sentinela. Se Deus não proteger a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, em vão eu guardo. Porque a minha razão, o meu eu, ele não tem base suficiente para proteger e guardar a minha família. Eu creio que Abraão e Sara, naquele momento, em alta proteção em cima de Isaac, esqueceram um pouco de Deus, e Deus, ainda que o amor de Abraão viesse a ser pleno para Deus, mas ele precisaria entender que a proteção maior ainda vinha de Deus para a vida de Isaac. E aí Deus olha a Abraão e diz, Abraão, preste atenção que Deus, ele declara na palavra e diz assim, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas. Deus já está querendo despertar a Abraão que o amor de Abraão poderia já estar se focando para o filho mais do que propriamente a Deus. E o amor pleno, ele tem que ser voltado para Deus. O próprio Jesus, ele cobra isso novamente, ele diz, aquele que ama mais a seu pai, a sua mãe, a seu filho, não é digno de ser meu discípulo. E o primeiro mandamento, ele declara que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que ter amor pelo meu filho? Você tem que ter amor pela sua filha?
E a segunda instância seria uma visão espiritual. Um homem completamente pleno, ou apegado, ou aprisionado à vontade de Deus. E dá-se a entender que Abraão ele optou pela segunda opção. Deus sabe o que está fazendo. Vamos aqui. Te arrumo, prepara. E vamos. Para onde vai? Vem, filho. Vem comigo. Deus sabe o que está fazendo. Mesmo em meio a uma pergunta à vontade de Deus, várias respostas se manifestam dentro do nosso coração. Se Deus deu, Ele vai me dar outra. Se Deus está requerendo esse, é porque não está em cima dele a promessa. Se Deus deu, foi Deus para fazer o impossível, Ele é Deus para fazer o sobrenatural novamente na minha vida. O homem de Deus, o homem espiritual, o homem que projeta a sua família segundo a vontade de Deus, ele cumpre as ordenanças de Deus. O homem que tem a visão de Deus e lança a sua casa nos pés do Senhor, ele cumpre os pedidos de Deus. Diga para quem está do teu lado, se a tua casa está nas mãos do Senhor, aprenda uma coisa: a não questionar sobre o que Deus quer fazer na sua casa. Amém? Bata uma palma para Jesus. E a visão espiritual de Abraão então fez a promessa de Deus prosperar sobre a vida dele. O homem que tem a visão de Deus, eu quero até anular a visão humana, porque isso aí é culto, isso aí não tem valor para nós. E vamos nos apegar à visão espiritual de Deus, a visão a qual agrada a Deus quando o homem se dispõe, se coloca diante do altar dele para que a vontade dele se cumpra naquela casa, naquela família. E nós vemos que Abraão, ele lançou a sua família, porque Abraão só entendeu que ele tinha uma família quando se manifestou, quando apareceu, quando gerou o seu filho Isaque. Eu creio que a alegria brotou, a felicidade gerou no meio daquela casa. Eu creio que ele olhava para Sara e dizia: Sara, agora nós temos uma família. Eu creio que Sara olhava para Abraão: Abraão, nós temos uma família, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. As promessas de Deus, elas se realizam quando você sacrifica o seu eu, a sua razão. E aí nós vamos vendo, nós vamos acompanhando vários projetos de Deus no meio das famílias. Às vezes pai crente, mãe crente, filho drogado. Às vezes mãe crente, pai ímpio, filho prostituta. E aí nós vamos vendo os diversos desequilíbrios no meio da família, no meio da casa. E mais triste de tudo isso, às vezes, é entender que pai crente, mãe crente, filho mundano, filho profano. E aqui nós vemos o projeto de Deus, através de Sara e Abraão, que a promessa de Deus, ela se lança, ela se transfere para os nossos filhos. Então, o mesmo entendimento que eu tenho de Deus, o mesmo entendimento que a minha esposa tem de Deus, o mesmo entendimento tem que ser transferido para os meus filhos. E é interessante como nós vamos vendo as famílias se dilacerando, se destruindo, porque os pais eles não conseguem observar em que tempo que deve se apresentar com o filho
minha filha está crescendo. E nós sabemos que não tem escola para santo. Não tem escola só para crente. Porque hoje em dia até os paizinhos estão procurando escola de crente para colocar o filho para que ele adquira um caráter diferente. Mas aí há um combate de segurança entre os pais que servem a Deus e o filho que estuda numa escola tímida. E aí nós vamos vendo a malícia do mundo tomando conta dos nossos filhos, porque a amizade que ele tem fundamentada não tem aos nossos olhos interferido em alguma coisa diante de Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo fala no livro de 2 Coríntios que a má conversação corrompe os bons costumes. A amizade infrutífera corrompe os bons costumes. A amizade do mundo não agrada a Deus. Os preceitos de como ter uma criança no altar de Deus, um filho no altar de Deus, ele é anulado e nós, como pais, nunca sabemos a que tempo eu devo começar a apresentar o meu filho no altar de Deus. Provérbios de Salomão declara que a malícia está no coração da criança. Olha só, a malícia está no coração da criança. Você vai percebendo dentro de casa, às vezes, o tipo de educação, às vezes, o pai é um, a mãe é outro. E a criança, ela sabe determinar exatamente pelo princípio dessa malícia, ela sabe distinguir quem é o que aperta mais e quem é que dá folga. Porque a malícia está dentro do coração dela. Lá em casa, às vezes eu fico com peninha da Rebeca, ela corre para mim, você fez comigo com sua mãe. Eu desobedeci, então está certo, sua mãe. E se você quiser de novo, você vai apanhar de mim também, filho. Aí eu brinco com ela, ela corre para mim, mãe, porque o papai fez, por que você fez? Por que ele fez isso com você? Porque eu desobedeci. Então seu pai está certo. Se você fizer isso, você vai apanhar de mim. Ela não tem para onde correr. Se ela vem para cá, não vai para ali, e nenhum dos dois dá abertura para essa fuga dela. Porque a malícia está no coração da criança dele. Eu acho tão interessante que às vezes nós estamos sentados na mesa, quando a gente tira para assistir jornal, às vezes alguma coisa que nos interessa, e aí passa às vezes os comerciais de cerveja ou de mulher de biquíni, tudo, aí ela acho que ela coloca no olho assim, diz assim, vai, tira. Porque nós vamos instruindo que ela deve guardar o corpo, que ela deve amar a Deus sobre todas as coisas, comprando unicamente material evangélico e pederado, porque tem muitos que são gospel e não evangélico, e não santo. E eu pedero bem, para que ela possa verdadeiramente estar sendo preenchida por conteúdos de Deus. E o caráter da criança vai se formando exatamente porque conteúdos de Deus vão ser implantados no coração dela. Nós vemos
Levante a mão. Faça você primeiro. Se você anseia que o teu companheiro, o teu cônjuge, ele faça alguma coisa para você, faça você primeiro para ele. Não cobre algo dele de aquilo que você não pode dar ou fazer. Faça você primeiro, tome a primeira atitude em fazer para ele, porque ele vai fazer para você. Sai da condição de general, sai da condição de ditador e entra na condição de servo. Sabe para que é o servo? Para que é o servo? Hein? Servir. Se dentro de uma casa estiverem 2 servos, eles serão bem servidos pelos filhos. E se dentro de uma casa toda a família é servo, Deus o servirá. Eu preciso apresentar a minha casa e não meu esposo. Eu preciso apresentar a minha família e não a minha esposa. Eu preciso apresentar não só eu e minha esposa. Ah, cadê seu filho? Ah, meu filho ficou por aí, está fazendo coisas. Aquele menino é uma benção, aquele menino é esse, aquele menino é assado. Aquela menina aqui, ela manda, ela vai para onde ela quer, ela sai para onde ela quiser. Que família é essa? Como foi estruturada essa família? Como foi calcificada aquela criança? A Bíblia diz: imputa a minha palavra no coração da criança. Ao caminhar com ela, fala de mim. Ao deitar com ela, fala de mim. Eu conto uma história para minha filha e ela conta uma para mim. Eu tenho aquela Bíblia ilustrada e ali eu vou contando a história da Bíblia todinha. Ele do meu lado, pai, conta a história da Bíblia. E eu vou lá e conto uma história. Aí daqui a pouco ela enjoou de querer ouvir ela: pai, tá bom, pai, deixa que eu falo com você agora. Aí eu: tá, então toma, conta para mim. Aí eu fico lá. Aí ela: mas é para dormir, hein? Aí eu: tá bom, vou dormir. Tem gente que não gosta de perder esse tempo, acha que está perdendo tempo com a criança. Tempo você vai perder depois que você vai ter que chorar para trazer ele para dentro da casa do Senhor. Eu não declaro como perder tempo com a minha filha, eu declaro ganhar tempo com ela. Quando eu paro para me deitar ali e contar a historinha para ela, eu estou ganhando tempo, eu estou aplicando a vontade de Deus no coração dela. Ela tem apenas 3 anos, mas ela, todo meio-dia na hora do almoço, ou qualquer hora que nós vamos sentar para almoçar, é ela que ora na hora do almoço, é ela que abençoa na hora do almoço. E eu tenho que esperar ela terminar de primeiro cantar um louvor, para depois, às vezes eu estou saindo do jejum cheio de fome, mas ela tem que cantar um louvor para depois orar e depois abençoar. Eu estou ganhando tempo com a minha filha. E o diabo, ele tenta a cada dia, a cada tempo, buscar uma brechinha para poder entrar, para querer destruir esse projeto de Deus. Antes de vir para cá agora, eu cheguei ao ponto de pensar que eu viria para cá solteiro. Houve um desentendimento entre eu e minha esposa. A minha esposa chegou e disse: eu estou te atrapalhando. Eu disse: não, você não está me atrapalhando. Não, eu sinto às vezes que eu te atrapalho. O diabo, eu acho que ela, por algum momento, devido ao falecimento da mãe e algumas dificuldades que ela tem passado com a família, e passou pelo coração dela que ela estaria me atrapalhando. Juntou com uma queda que eu tive no passado em relação a ela.
E aí ela chegou comigo e disse: não, eu não tenho mais como, eu acho que não tem nada a ver eu e você. Vamos nos separar. E eu olhei para minha filha e eu disse: não. E nós ficamos mais ou menos uma semana em guerra espiritual. E eu disse: tudo bem, se você quer, então tudo bem, vamos nos separar. E aí nós ficamos 3 dias com esse intuito de separação. E eu entendi por que o nome da minha filha era Rebeca. 3 dias nós passamos dormindo separados, porque nós entendemos que já estávamos dando início à separação. E a Rebequinha, todas as vezes que a gente levanta, a minha esposa levanta mais cedo, arruma ela todinha, depois eu levanto para levar ela na escola. E sempre que ela vai sair para a escola, ela olha para a mãe dela e diz assim: olha mãe, não fica triste, mãe, porque eu vou para a escola, mas já estou voltando. Fica com Jesus aí, tá? E a mãe dela olhava para ela e olhava para mim, ela disse: olha mãe, eu e papai, a gente ama você, viu mãe? Então não fica triste não, você não vai ficar sozinha não, porque Jesus vai ficar com você. E aquilo ali foi passando, e a gente durante 3 dias parece que se tornou mais ou menos uma eternidade, porque nós estávamos dormindo separados. Aí chegou numa condição contrária, a Rebequinha falou: olha pai, se a mãe vai me levar na escola, mas não fica triste não, porque Jesus, ele vai ficar com você e nós amamos você, viu? E aquilo ali estava me doendo muito. E no 3º dia, eu não dormi a noite toda, fiquei acordado a madrugada toda. E eu disse: Deus, todo um projeto, todo um plano, eu não creio que vai se perder agora. Eu não creio que está se acabando agora. Eu passei a noite toda, e quando foi já pela manhãzinha, antes da minha esposa levantar para levar a Rebequinha para a escola, antes, o Espírito Santo veio e falou no meu coração: Rebeca, 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 Rebeca. Aí eu nunca vou deixar de amar minha filha. Comecei a falar para Deus: nunca vou deixar de amar minha filha, porque ela eu sei que é especial. E aquilo ficava repetindo: Rebeca, Rebeca, Rebeca. E eu não estava entendendo mais, porque aquilo ficou se repetindo: Rebeca, 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 Rebeca. E eu: o que tem a minha filha, Deus? E Deus falou assim: é aquela que une. E aí eu entendi: tá, Rebeca, o significado é aquela que une. Aí quando a minha esposa passou, ela veio para dela, ela disse: vem cá, senta aqui na mesa. E nós sentamos, aí ela disse: eu não dormi a noite, mas eu tive uma visão que eu estava em um caminho, e eu olhava para aquele caminho, e ao mesmo tempo me via parado no lugar, mas não entendia por que eu estava indo e me vendo aqui parado ao mesmo tempo. E de repente uma voz me dizia, falava para mim assim: se tu continuares a caminhar, tu vais cair no abismo. E quando aquela voz falou que eu ia cair no abismo, eu parei, olhei para trás e me vi parado novamente.
sempre quem interpreta sonhos sou eu. E eu, na minha angústia, falei assim: eu não vou falar nada, não vou interpretar nada para ela. Ela vai ter que se virar. Aí ela disse: eu entendi o que Deus quis dizer. Que se nós nos separarmos, eu caio no abismo. Porque as promessas de Deus na nossa vida, elas não podem partir. Elas não partem de uma visão humana, elas partem de uma visão espiritual. E não mais eu, mas a vontade de Deus na minha vida. E quando eu levantei da cama e olhei para minha filha, eu entendi que ela era um elo de ligação entre eu e você. E eu olhei para ela e disse: o que você quer fazer agora? Ela disse: não, eu não quero, Senhor. Eu não quero porque eu sei que eu te amo. Talvez eu passei por um momento de turbulência, de fraqueza, e pensei que poderia estar trazendo luta, dificuldade para a tua vida ou para o ministério. Mas agora não. Eu entendi a vontade de Deus na minha vida. E entendo que nós dois estamos ligados pela Rebeca. Projeto de Deus, onde Deus falou que Ele faria de mim uma grande nação, onde Deus falou que a minha esposa seria uma grande nação. Então, assim como Sara teve o momento dela de fraqueza, eu também posso ter, a minha esposa pode ter, você também pode ter. Mas não tome nenhuma decisão que possa trazer a você danos. Se você entender que essa visão está partindo do seu eu, da sua razão, ou por qualquer contexto de vida que te feriu, não tome uma decisão agora. Espere uma resposta do Senhor, porque as promessas de Deus, elas têm que se cumprir no meio da tua casa. Aleluia. Apresente sua casa diante do altar de Deus. Não apresente o nome do seu filho no altar de Deus. Apresente o seu filho no altar de Deus. Você, pai, você, mãe, você tem autoridade sobre ele para determinar aonde você quer que ele esteja. E aquele que não obedece, pai e mãe, desonra. E aquele que desonra pai e mãe tem a vida curta na terra, tem a vida sacrificada, tem a vida destruída sobre a terra. Mas aquele que se coloca debaixo da autoridade do pai e da mãe, ele tem a vida bem sucedida sobre a terra. E as promessas de Deus se estabelecem através da obediência aos pais. Não venha para cá e coloque você diante do altar de Deus e em pensamento seu filho. Não, procure apresentar você, sua casa, seu filho diante do altar de Deus. Coloque-se toda a sua casa diante do altar de Deus. Não crie pensamento ou expectativa de que o meu filho virá, de que meu filho vem, de que meu filho vai vir um dia, de que meu filho não faz mal a ninguém, de que meu filho não bebe, de que meu filho não fuma, não se droga, ele é bonzinho, ele é legalzinho. Ei! Abra seus olhos. Porque tem roseira que dá espinho. É interessante que a rosa tem as pétalas frágil, sensível, de aparência bonita, de aparência atraente. Mas eu tenho certeza que
encostaria o seu nariz diante do carro da Roseli? Por causa dos espíritos. Eu tenho certeza que você não pegaria como você tenta pegar as pérolas, não chegaria de primeira metendo a mão no caule da Roseli, porque tem espinhos. A Bíblia diz que Jesus ele é rosa de sangue. Apresente o seu filho diante de Deus para que eles façam parte do jardim de Deus. Que a sua casa, a sua família seja como um jardim fechado, regado e cuidado. Sabe o que é jardim fechado? Hein? É ter a segurança em Deus. Sabe o que é regado? Hein? Semear a palavra no meio da tua casa todos os dias. E aí então você passa a ter o cuidado. Quem é que cuida de quintal cerrado? Quem é que cuida? Quem é que cuida de casa destruída? Você não tem Brasil. Mas quando o jardim é fechado, é regado, ele é cuidado. E aí então você passa a ter o cuidado para que intrusos, para que conceitos, para que atividades mundanas não sejam entronizadas dentro do teu jardim, para que roedores não possam plantar erva daninha no teu jardim. Você precisa cuidar. Você precisa zelar. E só se zela dentro de uma casa quando tem projetos de Deus no coração do homem e da mulher. O marido passa a orar pela sua esposa pelo seu marido, e o casal passa a orar pelos filhos, e ambos têm a responsabilidade, o compromisso de plantar semente boa dentro do seu jardim. Dentro do jardim. Abraão, oferece agora, Abraão, o teu filho que tu amas para mim. Deus entendeu que Abraão poderia estragar todo um projeto espiritual dentro da família dele. Deus entendeu que Abraão precisava voltar a ter uma visão espiritual em relação à promessa de Deus que estava estabelecida para dentro da sua família. Tire a sua visão carnal de dentro da sua casa, passe a combater as visões carnais, as razões dentro da sua casa, e implante as visões espirituais para que não se perca nada dentro da tua casa. Não pode se perder nada, porque o diabo ele quer uma brecha. O diabo ele quer uma fagulha para que a menor semente seja lançada dentro da tua casa. Mas dessa menor semente ela pode gerar uma grande árvore do mal.
dentro da sua casa. A menor semente. Eu acho interessante aqueles pés de eucalipto também, e temos tipos de pinheiro, os pinheiros mais feiosos aí, que ninguém quase gosta daquilo. Aí tem a semente, e quando a semente seca, ela estoura, ela abre e o vento joga todas as sementes, elas vão embora. E aí aonde cai, vai nascer outros mudinhas de pinheirinho novamente. E assim o diabo também espera uma oportunidade de uma falta de visão. Ele espera uma oportunidade para que você unicamente tenha no seu coração a razão humana, porque quando o homem deixa crescer a razão humana, ele perde a visão espiritual, e quando ele perde a visão espiritual é quando o diabo se lança dentro, porque o diabo trabalha através da espiritualidade e promove grandes dificuldades na vida física do homem após uma brecha. Do espiritual se projetando para o material através de uma pequena brecha, perdida através da visão espiritual. Perde a visão espiritual, o diabo te alcança. Mas que nós possamos nessa noite apresentar diante de Deus a nossa casa, os nossos filhos, as nossas finanças, a nossa disposição. O diabo também sabe como alcançar na vida de um homem a perda de uma visão espiritual através do tempo. Eu estava estudando na apostila e estava lá no item que falava do tempo. Quando o diabo consegue roubar o nosso tempo, também traz danos físicos e materiais, simplesmente através do tempo. Como assim, pastor? Eu tive que ler umas 5 vezes verdadeiramente para entender que o tempo, que o relógio, que o tempo da vida, ele pode te trazer dificuldades, afastamento de Deus. Ele pode fazer as promessas de Deus também não chegar até você no tempo de Deus. Deus determina um tempo para entregar as promessas, mas quando nós não sabemos utilizar o nosso tempo, as promessas também passam a se alongar, a se distanciar de nós. E nós não podemos perder as oportunidades de Deus em cada dia vivido em nossas vidas. O que quer dizer isso, pastor? Um dia tem 24 horas, e quanto tempo dessas 24 horas você tem aproveitado em dar para Deus, em se oferecer para Deus? Quanto tempo dessas 24 horas você tem lançado a sua família para Deus? Quanto tempo dessas 24 horas você tem aproveitado o tempo com a sua família diante de Deus? Quanto tempo dessas 24 horas você tem aproveitado com a sua família nos prazeres de Deus? Às vezes a má administração do tempo, ela nos leva ao afastamento de Deus. O homem que tem compromisso trabalhista, nós entendemos que 8 horas do dia já é comprometido minimamente com o trabalho para uma visão humana, para o contexto humano.
Interessante que quando eu trabalhava, eu tinha minha rotina diária de trabalho, eu trabalhava para mim mesmo no salão, às vezes eu abria às 7h30, às vezes 8 horas, e às vezes trabalhava de 7h30 a 8 horas da manhã até às 18 horas, direto, às vezes só cortando o cabelo, fazendo tratamento de cabelo, e ali não tinha tempo para almoço, às vezes ele tinha que chegar no final do dia estourado, com as pernas ali latejando, cansado, sem os pés, não conseguia nem descansar, e aí chegava e sabia que dava 18 horas, eu tinha que estar na igreja, eu botava o pessoal para fora, não ia atender mais, não atendia mais, e aí eu tomava aquele banho todo alegre, rápido, ia para a igreja. Quando chegava na igreja, o pastor dizia assim: irmão Francisco, dá para o senhor ficar na porta hoje? Eu pensei que ele ia ficar sentado, as pernas latejando, e eu ficava lá, ó. Só podia sair de lá depois que todos os membros já tinham passado pela portaria e dado vão na paz, vão na bênção. Chegava em casa, me jogava na cama, as pernas latejando, que eu acordava no outro dia novamente, 7h30 da manhã, 7 horas da manhã, com a perna ainda latejando de cansaço. Mas eu não gostava de perder a oportunidade de Deus. Chegava nele sábado, eu trabalhava até às 10, 11 horas da noite, de 7 da manhã até às 10, 11 horas da noite, e quando era domingo de manhã eu me levantava às 6 horas, porque eu tinha que estar na igreja para a escola bíblica dominical, e não gostava de perder a escola dominical, porque eu não gostava de perder oportunidade com Deus. Seja caçador de oportunidade diante de Deus. Aquilo que você puder oferecer para Deus, ofereça, se apresente para Deus. O próprio apóstolo Paulo declara: olha, oferecer-vos com sacrifício vivo. Ele quer dizer que você tem que vir para cá se rastejando, ainda tem vida, ainda tem força, ainda tem vigor. Então venha se rastejando e se apresente a Deus, porque Deus é Deus para te colocar de pé. Sacrifício vivo, para que serve o defunto? Hein? Sabe quem gosta de defunto? Tem 2 lugares: IML e cemitério. Os morreu, leva para o IML. Está morto, meu, tá, vai enterrar. Cemitério. Paulo está falando para os vivos. Fique de pé. Paulo está falando para os vivos. O coração ainda está batendo, ainda está mexendo o dedinho, o pé está mexendo a mão, está olhando. Se apresente a Deus, se coloque diante do altar de Deus com um sacrifício vivo. Que Deus é Deus para te colocar de pé diante da sublime vontade dele.